Oi, pessoal, aqui é a professora Emerite. Nessa videoaula, nós vamos continuar discutindo o tratamento farmacológico de algumas protozooses, entre elas giardíase, amebíase, tricomoníase e toxoplasmose. Como objetivos, nós temos conhecer os principais fármacos usados no tratamento dessas protozooses, correlacionando os fármacos com as protozooses específicas. E para cada um dos fármacos que nós vamos discutir aqui, os nitronidazólicos, como metronidazol, secnidazol e a sulfadiazina e pirimetamina, nós vamos discutir as principais características farmacológicas, entre elas mecanismo de ação, características de cinética, efeitos adversos, interações medicamentosas, contraindicações quando houver. As nossas referências básicas são os livros de farmacologia, do Golan, do Goodman e o livro do Katzunk. Como base para o tratamento para a toxoplasmose, eu utilizei essa nota técnica do Ministério da Saúde de 2020, que fala sobre a condução clínica de diagnóstico e tratamento da toxoplasmose gestacional e congênica, assim como o caderno de atenção ao pré-natal, com foco em toxoplasmose de 2018. O primeiro fármaco que nós vamos discutir nessa videoaula é o metronidazol, um medicamento que pode ser utilizado para o tratamento das giardíase, tricomoníase, amebíase e algumas infecções causadas por bactérias anaeróbicas. Então, retomando alguns pontos em relação a essas infecções, a giardíase é causada por um protozoário, a Giardia intestinalis, também conhecida como Giardia lamblia. É um protozoário flagelado que existe tanto na forma de cisto quanto a forma de trofozoito. Os cistos, eles podem ser eliminados tanto pelos humanos, assim como algumas outras espécies de animais. E esses cistos vão contaminar água, alimentos que serão posteriormente consumidos, no caso aqui pelo homem. O cisto, né, vai dar origem à forma aí de trofozoito, como vocês percebem, que vão se multiplicar ali no intestino por divisão binária, causando um quadro que vai variar. Desde um portador assintomático, aquele indivíduo que tem a infecção, os cistos, né, vão estar sendo eliminados nas fezes desses indivíduos, que vão ser uma potencial fonte de infecção, contaminando, né, o ambiente e posteriormente a água, alimentos. Indivíduos que desenvolvem um quadro de diarreia aguda autolimitada, com fezes aquosas, mal cheirosas, a presença de distensão abdominal e flatulência, mais um quadro autolimitado. E ainda aqueles indivíduos que apresentam um quadro de diarreia crônica ali de 2 ou mais semanas. E aí, nesses quadros, já tem má absorção de alimentos, né? Uma esteatorreia associada e perda de peso. A distribuição das giardíase é mundial e as epidemias, elas acontecem principalmente em instituições fechadas e elas são muito comuns em crianças, então em creches, né, escolas, mas também em ambientes fechados, como asilos, a giardíase também tem grande importância. A outra infecção que pode ser tratada com o metronidazol é a amebíase. Diversas amebas, né, podem infectar, colonizar o homem. No caso aqui, a entamoeba histolítica é uma espécie associada à doença, né? Ela é morfologicamente idêntica à entamoeba dispar, mas apenas a entamoeba histolítica está associada à doença, à amebíase. São cistos, né, e trofozoítos, então também tem essas duas formas evolutivas, com um período de incubação de 2 a 4 semanas. Os cistos, eles são também ingeridos aqui a partir da água e alimentos, e nesse caso da amebíase, apenas o homem elimina cisto no ambiente, os animais não são infectados aí no caso da entamoeba histolítica. Esses cistos, quando ingeridos junto com os alimentos, vão passar ali pelo suco gástrico, né? Vão sobreviver e vão se transformar em trofozoítos que vão viver, colonizar aí o intestino grosso. Transmissão também do tipo fecal oral, assim como nas giardíase.
Aqui também o desfecho, ele é um desfecho variável, que pode ser uma infecção não invasiva, é aquele portador assintomático, assim como a gente falou para a giardíase, que vai ficar eliminando cistos, né, no ambiente, uma fonte de infecção, então. Um outro perfil, né, de desfecho da infecção seria a doença intestinal, aqueles quadros em que os trofozoides penetram na mucosa do cólon, causam ali uma colite, uma diarreia sanguinolenta, mas eles estão restritos ao intestino. E existe o quadro que é a amebíase extraintestinal, né, um quadro de amebíase invasiva, aonde esses trofozoides eles conseguem atravessar a mucosa do cólon, chegam na circulação porta e dali o órgão onde eles mais vão se localizar formando um abscesso amebiano seria o fígado. Mas outros tecidos, né, também podem ser acometidos. Pulmão, sistema nervoso central, também podem ser acometidos, né? O quadro mais comum seria o abscesso amebiano no fígado. Então, a gente percebe aí pela imagem, né, uma infecção não invasiva com eliminação de cistos, uma infecção aonde nós temos uma doença intestinal com trofozoides invadindo a mucosa e o quadro da infecção invasiva, como nós colocamos. A amebíase, ela está associada a áreas tropicais, né, também com baixas condições sanitárias. Por fim, a tricomoníase, causada por um protozoário flagelado, Trichomonas vaginalis, é uma infecção sexualmente transmissível e, nesse caso, normalmente nas secreções só se encontra a forma de trofozoito, não se encontra a forma cística. A distribuição é mundial, principalmente naqueles indivíduos que têm múltiplos parceiros sexuais e naqueles que já apresentam outras ISTs. Um período de incubação entre 5 a 28 dias. Nas mulheres, normalmente, a tricomoníase, ela se associa a um quadro de vaginite, enquanto nos homens, a infecção normalmente é assintomática, podendo causar uma uretrite, mas também outros quadros como epididimite, prostatite, né? Principalmente.